Olá, queridos irmãos, queridos amigos da família Mackenzie. Hoje, dia 16 de março, faz exatamente um ano que nós saímos de trabalho home office, aulas online, naquele famoso lockdown. Um ano de pandemia, um ano de muitas lutas, um ano onde a pandemia aumentou, muitas pessoas ficaram doentes, muitas famílias de luto, muitas pessoas sofrendo. Mas a despeito de tanto sofrimento, a despeito ainda de tantas incertezas, neste ano todo, Deus tem nos preservado enquanto pessoas, enquanto famílias, enquanto instituição Mackenzie. Por isso nós nos reunimos aqui, sob a liderança da nossa chancelaria, com a participação da capelania, para oferecermos a Deus este culto de louvor, de ações de graças, de gratidão por aquilo que Deus tem feito nesta instituição Mackenzie. E a você, querido professor, professora, funcionários, prestadores de serviços, alunos e amigos da família Mackenzie, queríamos convidá-los a rendermos graças, honras e glórias ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que no meio desta pandemia, desta tempestade, tem nos preservado. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu gostaria de convidá-lo a oferecermos a Deus este pleito de adoração, de culto, de gratidão, e também aproveitarmos para pedir e interceder, porque ainda estamos na pandemia, para que Ele continue nos guardando e nos preservando. Venha, adore a Deus conosco, cultue a Deus conosco, glorifique a Deus conosco neste momento, nesta oportunidade que Deus em Cristo nos oferece. Sejam todos bem-vindos para este culto de louvor, de gratidão e de intercessão diante do nosso Deus. Amém? Colegas mackenzistas, estamos nessa tarde nos reunindo aqui com o propósito de agradecer a Deus por um ano difícil que nós tivemos, mas em todo esse ano nós contamos, portanto, com a presença e a direção do Senhor em nossa instituição. E queremos, portanto, colocar essa celebração diante de Deus, esse culto diante de Deus. Eu quero convidar você para uma breve oração nesse instante, clamando pela presença do Senhor em nosso meio. Amado Deus, nós queremos expressar diante do Senhor nesse instante a nossa gratidão, não obstante estar sendo um tempo tão difícil para nós. Nós temos percebido a Tua boa mão nos conduzindo e nos dirigindo em todas as coisas. O Senhor, como Criador de todas as coisas, é também o sustentador de todas as coisas. E o Senhor tem dirigido a nossa instituição. O Senhor tem dirigido o Mackenzie. Por isso há gratidão no nosso coração e nós adoramos e glorificamos o nome do Senhor por isso. Tem sido um ano de dificuldades, mas também tem sido um ano de bênçãos e contamos as bênçãos em meio às lutas que nós estamos tendo. Nossa gratidão porque o Senhor tem cuidado dos nossos funcionários, a nossa gratidão porque o Senhor tem conduzido a mão dos nossos gestores na condução, na liderança da nossa instituição. O Senhor tem cuidado dos nossos professores, tem cuidado dos nossos alunos. Bendito Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. E nessa tarde, quando nós nos reunimos para cultuar o Senhor, nós queremos pedir que a bênção, a direção do Senhor esteja no nosso meio, através de todos os atos desse culto, bem como na mensagem que nos será trazida nessa tarde. Que o Senhor esteja desde já usando a vida do reverendo Robson para nos ensinar, nos encorajar nessa tarde. Continue com a tua boa mão sobre o Mackenzie e que
possamos todos nós nos alegrar na tua presença e glorificar o nome do Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem realizado nessa instituição. Oramos assim no nome de Jesus para a glória dele. Amém. Vamos ler o Salmo 30. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei. Que proveito obterá no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Hoje, culto de ação de graças. Lembrando-nos por um ano que paramos as nossas atividades por conta da pandemia. Quem de nós imaginou que ainda seria isso? Como muitos de vocês devem saber, eu mesmo fui acometido de Covid, fiquei hospitalizado por 15 dias. E tudo da insegurança deste ano, não apenas a pandemia, mas desemprego, insegurança, problemas políticos. Como vocês sabem, eu fui acometido também do infarto e tive a infecção hospitalar e fiquei internado até perto do Natal. Então talvez a palavra a definir este ano seja gratidão. E hoje, nesse culto de ação de graças, a melhor coisa a fazermos é gratidão a Deus pelo que Deus fez conosco neste ano, preservando-nos, guardando, ou mesmo, se perdemos alguém, agradecermos porque Deus fez o que havia de melhor. Então que neste culto, eu e você, em ações de graças, glorifiquemos a Deus. E a palavra gratidão esteja brotando dos nossos lábios e dos nossos corações para agradecer ao Senhor e que chegue ao trono do Senhor esse culto como aroma suave, que seja a expressão sincera dos nossos corações. This
ao Senhor apresentando a Ele a nossa gratidão nesse momento. Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus soberano, te agradecemos por tudo que tens feito, por aquilo que estás fazendo e pelo muito que ainda farás. Te bendizemos, ó Senhor, porque o Senhor é bom e essa bondade associada à sua misericórdia tem nos acompanhado todos os dias. Obrigado, Senhor, como tu tens cuidado das nossas famílias. Obrigado, Senhor, como tu tens cuidado do Mackenzie. Somos-te imensamente gratos, Senhor, porque a sua boa mão tem estado sobre nós cotidianamente. Obrigado, Senhor, por todos os nossos colaboradores espalhados pelo Brasil, pela forma como o Senhor tem cuidado de cada um, pela forma como o Senhor tem recuperado aqueles que têm adoecido e consolado, porventura, aqueles que têm perdido entes queridos, têm sofrido com essa pandemia. Mas a nossa gratidão, Senhor, é imensa diante de tudo que o Senhor realizou ao longo desse último ano. E com a plena convicção de que o Senhor continuará a cuidar de cada um de nós. Celebramos o teu nome, engrandecemos a ti na beleza da tua santidade, com corações cheios de alegria, Senhor. Apresentamos realmente a ti a nossa gratidão. Louvado e exaltado é o seu nome para todo o sempre. Oramos assim, no nome santo, precioso, maravilhoso de Jesus, que vive e reina eternamente e que tem cuidado graciosamente e poderosamente de cada um de nós e do Mackenzie. Amém. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço,
te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Queridos irmãos, nesse momento do culto de ações de graças que estamos prestando a Deus, nós vamos interceder, vamos clamar a Deus a sua misericórdia, o seu perdão sobre nós, sobre a sua igreja e nesse momento em que nós estamos vivendo sobre o país e o mundo. Oremos. Deus querido, Deus de amor, Deus de toda graça, toda honra, toda glória, todo poder, toda misericórdia, nós louvamos o teu nome porque até aqui, ó Deus, tu tens nos sustentado com a tua boa mão, com a tua providência, com a tua graça bendita. Mas também, ó Deus, como filhos pedem a um Pai amoroso que nos ouve pela intermediação de Cristo Jesus, nós queremos nesta hora pedir, ó Deus, em primeiro lugar, perdão pelos nossos erros e pecados. Ó Deus, perdoa-nos e com o teu perdão restaura as nossas vidas, restaura, ó Deus, a nossa plena comunhão contigo e a nossa vida espiritual. Queremos também, Pai de amor, pedir nesta hora, interceder por aqueles que sofrem, por aqueles que estão adoentados, por aqueles que estão enlutados, ó Deus. Tem misericórdia, visita, ó Deus, os corações do teu povo, da tua igreja. Tem misericórdia, ó Deus, da nação brasileira. Tem misericórdia, ó Deus, da tua criação, do mundo, do planeta Terra, passando, ó Deus, por momentos tão difíceis de pandemia. Fortalece a fé dos teus, para que possam, nessas horas difíceis em que estamos vivendo, testemunhar do teu poder, da tua graça, do teu amor, da tua glória. Fica com a tua igreja, com os teus filhos. Fica, ó Deus, com a nossa querida Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o Instituto Presbiteriano Mackenzie, todas as suas mantidas. Fica, ó Deus, com os seus funcionários, com os seus professores, com os seus alunos. Fica, ó Deus, com a sua direção, com todo o corpo diretivo. É o que eu te peço nesta hora, Pai. Abençoando-nos, ó Deus, com a tua graça, com o teu poder e com a tua misericórdia. Nós te pedimos todas estas coisas pelo nome e pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Santo Filho sem pecado foi enviado para levar o peso que era todo meu e se tornar o reino de Deus. O seu presente de amor foi rejeitado pelos seus, humilde rei nada falou, e assim se fez por reino de Deus, o reino de Deus, tão puro és, por te adorar e te exaltar, com sangue veio a meu ser, meu Cristo és por reino de Deus. Perdido estava sem saber, mas me atraíste ao vencer, e hoje estou servo teu, pra ter honra no reino de Deus, o reino de Deus.
Eu quero convidar você a, nesse momento, fazermos mais uma oração, nesse momento, pedindo para que Deus possa falar aos nossos corações e nos instruir através da palavra que será ministrada. Vamos orar? Pai, nós reconhecemos o Teu favor sobre as nossas vidas, reconhecemos o Teu agir, reconhecemos a Tua direção sobre a nossa história. E também reconhecemos que precisamos do direcionamento do Senhor para as nossas vidas. E é o que fazemos nesse momento de culto, nesse momento em que estamos, ó Deus, voltados enquanto instituição para a presença do Senhor, reunidos, esse grande número de pessoas, para celebrar o Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, que é aquele que ao longo dos anos tem sustentado o Mackenzie, que mais uma vez o Senhor venha nos orientar através da Tua palavra. Por isso mesmo eu quero pedir pela vida do reverendo Robson Grangeiro, nosso chanceler, que será, ó Deus, o portador da mensagem, aquele que haverá de, nesse momento, falar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o use, que fale através dele aos nossos corações, que possamos, ó Deus, ter os corações iluminados também para compreender, especialmente nesses dias desafiadores que temos vivido, que a palavra seja a resposta, o direcionamento que precisamos para a sequência da nossa jornada. Abençoe o Teu servo na ministração da Tua palavra e abençoe a todos que nesse momento se reúnem para ouvir a direção do Senhor para as nossas vidas. É a oração que fazemos, ó Deus, neste momento, confiados no Senhor, no nome santo do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Mais uma vez, nessa semana, eu ouvi a música Paciência, do compositor pernambucano Lenine. Ele inclui em seus versos as seguintes linhas que eu leio agora para você. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo, o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? Quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Esta virtude de paciência que Lenine canta precisa ser particularmente cultivada nesses tempos difíceis da pandemia da Covid-19 e seus efeitos sistêmicos danosos. A própria formação da palavra paciência nos ajuda a entender a sua necessidade cada vez maior nos dias de hoje. Os dois vocábulos latinos, patio e scientia, significam sofrer e conhecimento, respectivamente, de modo que a paciência pode ser definida como o saber sofrer. À medida que o tempo passa, 2020 fica para trás, enterrando a esperança de muitos de que o vírus respeitaria a passagem da folhinha do calendário. Ao contrário, a realidade de um recrudescimento ainda mais feroz e cruel da Covid-19 impõe a 2021 e a nós que aqui estamos uma paciência ainda maior. Aquilo que depende de nós precisa ser feito e estamos fazendo. Hoje mesmo eu estou aqui em um gabinete vazio, de um andar vazio, de um prédio vazio, em um campus vazio. É triste ver isso acontecer aqui no Mackenzie, acostumado a milhares de pessoas diariamente circulando por este lugar. Há um ano tivemos que fechar para as atividades presenciais e um ano depois voltamos a fazer isto. Todavia há coisas que não dependem de nós e, nesse caso,
nós precisamos compreendê-las com paciência, para que elas nos tragam aprendizagens importantes, maturidades para enfrentar o novo e uma atitude de confiança na providência divina para ir descobrindo o que há de bom, mesmo em momentos como este, aliviando assim o que tem sido tão difícil de vivenciar. De onde, porém, viria a paciência para saber sofrer? Diferentemente do que propunha Baruch Spinoza no século XVII, a virtude, inclusive a paciência, não é uma força que nasce naturalmente com o homem, o que não significa que não precisa começar a florescer em algum momento dentro desse homem, para que, de fato, na interioridade de cada um, a sabedoria milenar possa se comprovar que nada muda ao nosso redor se não começar a mudar dentro de cada um de nós. Por isso, essa paciência que Lenin afirma, a paciência que a gente espera do mundo e o mundo espera de nós, e ao mesmo tempo, quando este mundo vai girando cada vez mais veloz, mostrando que a vida é tão rara, infelizmente também é esta mesma vida que não para. E, portanto, essa paciência precisa vir de cima e encontrar no coração humano um lugar de formação para a transformação de valores e de atitudes por força da graça divina infundada naqueles que creem. Saulo de Tarso, antigo perseguidor de cristãos, parece ter entendido esta verdade quando, praticamente ao final de sua carreira que Deus havia lhe proposto no caminho para Damasco, quando o transformou no grande apóstolo Paulo, ele escreve agora aos Filipenses, na região da Macedônia, uma de suas cartas da prisão. As circunstâncias que ele vivia no século I certamente eram diferentes daquelas que vivemos em pleno século XXI, mas seja por força do império no caso dele, ou por força da pandemia no nosso caso, a sensação que temos é que estamos presos, que estamos à mercê do que não podemos controlar. E isso nos leva a refletir sobre como Paulo, naquela ocasião, exerceu a paciência tão necessária, sem que isto o levasse ao desânimo. Antes, pelo contrário, ele reanimava-se na providência divina, que de fato é quem a tudo e a todos controla. Nesse pequeno extrato do 4º capítulo de sua epístola, Paulo argumenta que o nosso grande risco quando nos vemos sem o controle das circunstâncias em nossas mãos é sermos tomados pela ansiedade. Por isso ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, aí no verso 6. Na Bíblia, a ansiedade, enquanto atitude proveniente de uma alma humana que se percebe completamente por sua própria conta e risco, e não como dependente do Criador, normalmente é associada à falta de confiança no cuidado divino. É muito conhecida, por exemplo, a parte do Sermão do Monte em que Jesus, apontando para os bem vestidos lírios do campo e para as bem alimentadas aves dos céus, exorta as multidões e particularmente os seus discípulos, dizendo assim, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, concluía Jesus, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Certamente o Senhor Jesus não estava defendendo, por exemplo, a irresponsabilidade alienante de qualquer pai de família que não se preocupasse com o sustento de sua família, mas ele também não estava incentivando uma ânsia patológica em tentar resolver as coisas que não se pode resolver simplesmente pelo voluntarismo, por querer resolver. William Hendrickson, comentando essa passagem, fala o seguinte, a inércia não pode curar a inquietação. Se alguém quiser plantar um jardim, construir uma casa, preparar um sermão ou fazer qualquer outra coisa, não pode alcançar o seu objetivo simplesmente orando. É preciso que haja um planejamento cuidadoso. É preciso que haja reflexão direcionada para a ação. Paulo não está ignorando nada disso aqui, dizia Hendrickson.
De fato, a reflexão está enfatizada no versículo 8 e a ação no versículo 9, quando ele fala sobre o que pensar e como agir. Entretanto, por outro lado, é também verdade que a reflexão e a ação sem oração são infrutíferas. Tão importante é a oração na vida de alguém que se diz cristão, que ela vem mencionada em primeiro lugar, antes da reflexão e antes da ação. O que Hendrickson comenta parece ser o mesmo do pensamento de Baruch Spinoza, quando defende que o ser humano deva sair do estado passivo, representado pelo pensamento, e ir para o estado ativo, onde ele toma ações. A diferença é justamente de onde vem o potencial de ação que move o ser humano para esta mudança. Para Spinoza, é o conatus divino, ou melhor, o conatus humano, a virtude de pensar e de agir. Para o cristão, é a dependência divina, que compreende tanto os limites do humano como também as infinitudes do divino. Portanto, o potencial de agir vem de Deus, que sempre é quem age no homem e também o capacita a agir. Por isso Deus é sempre o agente soberano e o homem, quando ele assim o quer, o instrumento da mudança. Como então ficar equidistante desses extremos, evitando o voluntarismo retroalimentado pela ansiedade e a passividade diante das circunstâncias? Afinal de contas, conforme bem lembra Bengel, ansiedade e oração são tão opostas como a água e o fogo. A resposta a essa pergunta é exercendo a paciência. A paciência ajuda a compreender o que cabe ao homem fazer e confia naquilo que só Deus pode resolver. A famosa oração da serenidade, conhecida pelos grupos de ajuda mútua, especialmente formado por pessoas em processos de recuperação de drogadição e de outros abusos, diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar e a coragem para mudar as coisas que eu posso mudar, e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como eu gostaria que fossem, confiando, acima de tudo, que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao teu lado na eternidade. Amém. Esta é a razão porque logo após exortar ao abandono da ansiedade, como suposta e fracassada força motriz da mudança, o apóstolo Paulo aponta para a verdadeira fonte de paciência, resiliência e gratidão, como uma tríade vitoriosa e virtuosa. Ele ordena: porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aqui o apóstolo nos ensina a dar conhecimento a Deus daquilo que não conseguimos resolver por nós mesmos. E isso devemos fazer por meio de oração, súplica e ação de graça. Como é possível dar conhecimento de algo àquele que é onisciente, que sabe do que necessitamos antes que uma única palavra saia da nossa boca, como a sua própria palavra nos ensina? Eis aí um mistério da relação paternal que Deus tem conosco. Ele sabe, mas Ele também tem prazer em tomar conhecimento quando seus filhos oram, peticionam, suplicam e agradecem. Quando eles fazem confiantes que não tem outro a quem recorrer, porque só reconhecem nele e somente nele o poder e a bondade de lhes atender. O filho olha para o bom pai como fonte inesgotável de tudo o que precisa, enquanto o órfão, pelo abandono que sofreu, infelizmente aprende a só contar consigo mesmo, não tendo ninguém por ele. Depender de Deus por meio da oração é uma atitude de filho e não de órfão. O órfão só tem um recurso das suas próprias forças, que podem até ser suficientes em tempos normais, mas não são em tempos extraordinários de grande crise e grande sofrimento. Mas o filho
em todo o tempo, na normalidade ou na anormalidade, sabe que pode contar com o Pai. Nesse sentido, João Calvino afirma: porquanto nossa estrutura não é de ferro para não possa ser abalada por tentações. Mas esta é a nossa consolação, este é o nosso refúgio, depositar, ou para dizer com mais propriedade, descarregar no seio de Deus tudo que nos afadiga. É verdade que a confiança produz tranquilidade em nossas mentes, mas só quando pomos em prática o exercício de orações. Portanto, sempre que formos atingidos por qualquer tentação, recomendava Calvino, recorramos sem delonga à oração, como nosso santo asilo, ou como diz na versão francesa, como nosso grande privilégio. As 3 palavras na versão em português que Paulo usa, petição, oração e súplica, são, na verdade, na língua grega na qual ele escreveu, apenas 2. É a palavra oração, que é uma espécie de palavra geral para aquelas conversas que nós temos com Deus, para as palavras dirigidas ao nosso Pai, e uma outra mais específica que Paulo, ou que os tradutores de Paulo traduzem por súplica. Essa palavra é interessante porque ela vem do verbo deomai, que em grego significa aquele que pede esmola, ou pedir esmola, revelando assim que suplicar mostra o grau de carência e de desprovimento de mérito daquele que suplica. É nesse sentido que Paulo exorta, em sua primeira carta pastoral a seu sucessor em Éfeso, o jovem pastor Timóteo, dizendo assim: antes de tudo, Timóteo, eu te exorto que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, de ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, porque isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Este também é o significado, neste momento, do oferecer ações de graças, mas sem esquecer a intercessão. O resultado prometido por Paulo no texto é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E esta promessa ele fazia porque tinha recebido também da parte de Deus. Mas de que paz Paulo está falando? Daquela que assemelha-se ao alívio de ver todos os problemas resolvidos? Não. Daquela ausência de conflitos e polêmicas que faz o mar encapelado dos embates humanos se tornar um lago plácido sem ondas? Não. Da convergência de esforços generosos, de homens que querem superar diferenças e egoísmo das relações sociais? Também não. Essa paz que Paulo se refere excede a todo entendimento, porque não é explicada por nenhuma das sensações pacíficas que conhecemos aqui na Terra. William Hendricks novamente descreve-a com palavras majestosas, dizendo assim: paz é o sorriso de Deus refletido na alma de quem crê. É a bonança do coração depois da tempestade do Calvário. É a firme convicção de que Ele, que não poupou nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, certamente também livremente nos dará com Ele todas as coisas. Quando ele diz: tu conservarás, Senhor, em perfeita paz aquele cujo coração é firme porque ele confia em ti, essa paz, no presente contexto, é o dom divino que emana da deliciosa meditação na bondade de Deus, na magnanimidade demonstrada para com o próximo e da oração feita na base da confiança em Deus. Particularmente, quando eu penso em paz, eu tento expressá-la como sendo aquele contentamento sereno que minha alma plena de calma, mesmo em meio à tempestade, consegue gozar, porque o meu coração e a minha mente estão guardados, entesourados, como algo precioso, na presença segura e inalcançável em Cristo e por Cristo. Nada consegue tirar essa paz. Queridos, chegando ao final dessa reflexão,
Eu fico a me perguntar se a vida não é tão rara para muitos que a consomem na ansiedade de um controle que ilusoriamente pensam ter, e que a pandemia esfregou em nossa cara para que tivéssemos sim certeza que de fato não temos tal controle. Certamente não é porque nos falta tempo para perceber, nem porque temos pouco tempo para perder. É porque somente voltando a ser suplicante diante do Criador, por meio do Redentor Jesus, é que não precisaremos fingir ter paciência, porque ela será a única forma de superar essa travessia. Que essa paciência lhe leve a depender mais de Deus, a agradecer por cada dia de vida que Ele lhe conceder, mesmo que seja em meio a dor e sofrimentos. Porque enquanto houver vida e esperança, haverá necessidade de exercer essa paciência, que nada mais é do que confiança concreta no controle de Deus sobre todas as coisas. Que Deus o abençoe. Que Deus a abençoe. Agora que ouvimos a palavra de Deus, é hora de nos consagrarmos ao Senhor e eu o convido a fazer isso, fechando os seus olhos nesta oração de consagração. Deus amado e bendito, nós louvamos o Teu santo nome, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Em meio às muitas lutas e dificuldades pelas quais passamos nesses últimos meses, no último ano, o Senhor nos tem dado vitória. Apesar de perdas, lutos e algumas tristezas e até a luta contra a ansiedade que a situação geral nos causa, buscar ao Senhor refrigera a nossa alma, limpa o nosso coração. O Senhor espera que assim o façamos. Então eis a nossa súplica e a nossa gratidão. Te agradecemos porque o Senhor providenciou meios para que continuássemos. Porque o Senhor providenciou escape, providenciou o caminho, providenciou a maneira de não ficarmos parados e prosseguirmos. O Senhor mesmo deu a ordem para que marchássemos e providenciou a abertura de muitos mares. Te agradecemos porque o Senhor não nos desamparou e em todo o tempo percebemos a Tua presença conosco como bom pastor que nos consola pelos instrumentos que carrega nas mãos. Te agradecemos porque o Senhor não desampara o Teu povo e o Senhor tem dado à nossa instituição meios para prosseguir. Louvado seja o Teu santo nome, recebe, ó Deus, a nossa ação de graça, recebe a nossa gratidão sincera. Mas ouve também a nossa súplica e o nosso clamor, Senhor. Dá, ó Deus, que o nosso povo e todo o mundo seja liberto desta peste. Ouve a nossa oração, ó Deus, e devolve-nos a liberdade. Ouve a nossa súplica, Senhor. Não se faça surdo às nossas orações, antes ouve-nos como um Pai atento que o Senhor é. Ó Deus, te pedimos que, de alguma forma, o Senhor providencie também desta situação um escape, para que possamos, dentro em breve, reunidos todos juntos, te cultuar, te agradecer, elevar as nossas vozes em adoração e louvor por aquilo que o Senhor fez e fará. Te agradecemos porque o Senhor não deixa que o nosso coração se desanime. Temos altos e baixos, é verdade, mas em todo o tempo o Teu Espírito nos reergue. Ouve, ó Deus, as nossas orações súplices. Inclina os Seus ouvidos e ouve, como nos ensinou a dizer o salmista no passado. Rogamos-te, ó Deus, que aquela boa palavra que acabamos de ouvir vinda da Tua parte encontre lugar em nossos corações, nos console e nos anime para prosseguirmos ainda mais pelo tempo que o Senhor julgar necessário. Fortalece as nossas forças, recebe a nossa ação de graças e ouve a nossa oração, te pedimos, no nome excelso do Senhor Jesus. Amém.
Senhor nosso Deus, agora que chegamos ao final deste culto, recebemos a Tua palavra e fomos edificados com a Tua verdade.
mais uma vez, nós queremos agradecer. Somos gratos ao Senhor, nosso Deus, pelo cuidado maravilhoso, pela maneira como o Senhor nos conduziu ao longo de 2020, mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos. Vimos o teu cuidado e a tua misericórdia nos alcançando de maneira maravilhosa. Rogamos em nome de Jesus que o Senhor nos fortaleça e nos dê coragem, Senhor Deus, intrepidez e disposição no Senhor para vencermos todas as coisas, sempre com um coração grato. Querido e amado Deus, neste momento em que encerramos este culto de adoração, de louvor ao teu nome, mais uma vez nós te bendizemos e te louvamos pelo teu cuidado maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos e minhas amigas, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre sobre vocês e sobre todo o povo de Deus no mundo, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos da família Mackenzie, estamos chegando ao final deste programa de culto. Tivemos aqui leituras da Palavra de Deus, orações, cânticos, louvores e a pregação da Palavra de Deus. Agora queremos agradecer a você que esteve conosco, você que nos acompanhou. Ajude também depois a compartilhar este link para que outras pessoas assistam, participem, cultuem, agradeçam a Deus. Muito obrigado. Que você continue na presença de Deus, continue numa vida de oração, na certeza de que Deus continuará nos preservando, porque Ele é um Deus cheio de graça. Deus o abençoe. Amém.